Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Vamos para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira. Vamos aqui atualizar tudo sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. O Vasco ontem jogou contra o Nova Iguaçu e decepcionou, né? Com o time misto, o Vasco empatou em 0-0 em São Januário. A gente vai falar um pouco aqui sobre esse jogo, mas vamos falar principalmente nesse vídeo sobre negociações. Uma reviravolta na negociação do atacante David, que estava certo com o Vitória, mas agora deve permanecer no Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Juan Sforza, muito próximo de deixar o Vasco rumo ao futebol argentino. Também falaremos sobre Brenner, negociação praticamente acertada, mas que também teve ali um entrave, você vai entender aqui nesse vídeo. Falaremos sobre Ryan, esfriou a negociação com o clube inglês. Nesse momento o Ryan mais perto de ficar do que de sair. Enfim, bastante coisa pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito. Falta pouquinho pra gente bater os 230 mil vascaínos aqui. A sua inscrição é muito importante. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e esse vídeo é um oferecimento da BetSul, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, você pode fazer suas apostas esportivas lá na BetSul. Se você gosta dos slots, gosta dos jogos, você também pode se divertir na BetSul. Lembrando, sempre com responsabilidade. Jogue com responsabilidade na BetSul. Se você gosta de apostas esportivas, venha, o link tá no comentário fixo. BetSul, a sua bet de norte a sul e parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando sobre a partida de ontem. O Vasco empatou sem gols com a equipe do Nova Iguaçu em São Januário, num jogo muito ruim do gigante da colina, né? Uma partida chata, uma partida sonolenta, difícil de assistir. De destaque positivo que a gente pode tirar da partida de ontem, com toda certeza, o meia JP, que entrou bem, fez uma boa partida ali no segundo tempo, e existe, né, uma expectativa em cima do JP para que ele nessa temporada possa ser mais utilizado pelo treinador Fernando Diniz, e acho que ele conseguiu ali, nesse primeiro momento, né, causar uma boa impressão no treinador vascaíno, e deve entrar ali na rotação do elenco do Vasco. O suíço Maxime Domingues também entrou bem no segundo tempo e deve ganhar aí mais oportunidades ainda durante o Campeonato Carioca para o Vasco decidir se ele permanece no elenco ou se vai emprestar o jogador mais uma vez. Agora, quem não aproveitou mesmo a oportunidade foi Matheus França, mais uma partida muito ruim. Garré também, mais uma partida muito ruim. Vitor Luiz também, outra partida ruim. Esses três jogadores citados, acho que perderam ponto ali com o treinador e principalmente com o torcedor, né? Partida muito ruim desses três jogadores citados. Enfim, meus amigos, próxima rodada aí o Vasco enfrenta o Flamengo, quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, e a tendência é que o Flamengo vá ainda com elenco alternativo e o Vasco com elenco principal, o que coloca no Vasco uma pressão maior pela vitória. Mas agora vamos falar aqui sobre mercado da bola, porque tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. E eu vou começar falando aqui sobre o atacante David. David, que estava acertado com o Vitória, a negociação já era dada como certa e todo mundo achou estranho quando o David foi escalado ontem como titular. E isso tem aí uma explicação. Aconteceu uma reviravolta na negociação do atacante David. O empresário do jogador, o André Cury, confirmou que o jogador deve continuar no Vasco nesse momento. O jogador estava acertado, né, com o Vitória da Bahia, mas a negociação melou, a negociação travou, a gente não sabe o que aconteceu, provavelmente ali alguma coisa entre o André Cury, empresário, né, do jogador, e a direção do Vitória, mas a negociação melou e nesse momento o David permanece no Vasco da Gama. Reviravolta na negociação, é claro, pode acontecer uma outra reviravolta e o David sair? Pode, mas nesse momento o jogador permanece no Vasco da Gama. Quem está muito próximo de sair do Vasco da Gama
é Juan Sforza. O argentino Juan Sforza, contratado pelo Vasco em 2024, vindo do News Old Boys, está próximo de retornar ao futebol argentino. Isso porque o Talleres de Córdoba fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra por 50% dos direitos do atleta de 23 anos, com valores que giram ali em torno de 1,8 milhões de dólares. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Lucas Pedrosa. Sem espaço no elenco do Vasco da Gama, o Sforza chegou a ser emprestado ao Juventude no segundo semestre de 2025 e não conseguiu tantas chances também na equipe do Sul. Dessa forma, o Vasco entende como necessário negociar o atleta e encaminhou o empréstimo do volante ao Talleres. O presidente do Talleres também já confirmou que a negociação está muito avançada. Juan Sforza deve ser jogador do Talleres de Córdoba nessa temporada de 2026. É uma negociação que realmente está avançada e um jogador que não deu certo aqui, não só no Vasco, né? Não deu certo no futebol brasileiro, porque jogando lá na equipe do Juventude, ele também não conseguiu se firmar. Bom, boa sorte, né, ao Sforza aí, que o Vasco consiga recuperar parte do investimento feito no jogador. Agora vamos falar de um jogador chegando, que é Brenner. A negociação deu uma estagnada, deu uma travada, mas as partes ainda estão confiantes. Segundo a apuração do jornalista André Hernan, existe um pequeno entrave na negociação entre Vasco e Brenner. Há uma diferença de acerto final nos valores do salário entre Brenner e Vasco da Gama. Por isso, o jogador ainda segue na Itália e não viajou para assinar com o Vasco, como era previsto nesse final de semana. As partes envolvidas na negociação não acreditam que a operação possa ser desfeita, cair, melar, mas é uma situação que requer atenção. Parece que existe uma diferença entre o que o Brenner quer e o que o Vasco ofereceu de salário. Por isso a negociação deu uma travada, mas a tendência é que aconteça e que o Brenner venha para o Vasco da Gama. Agora vamos falar sobre Ryan, né? Já falei no vídeo anterior e falo mais uma vez. Ryan nesse momento mais próximo de permanecer do que de sair do Vasco da Gama, né? A proposta do Bournemouth da Inglaterra não agradou inicialmente, né? Uma proposta que foi menor do que a que o Zenit da Rússia fez e o Vasco recusou. E o Bournemouth da Inglaterra deu um prazo ali de 3 dias para o Vasco responder essa proposta, porque eles têm pressa na negociação. Mas não adianta nada, né? O Bournemouth, o time que não vai levar Ryan nada, time da Inglaterra, não adianta ele ficar pressionando o Vasco, né? Colocando prazo e tal, porque o Vasco tem contrato com o jogador, renovou recentemente com ele e se não melhorar a proposta, se não chegar uma proposta que agrade o Vasco, né? O Vasco vai recusar, não tem negócio. Tem que ser muito direto no papo ali com o Bournemouth. E se eles deram um prazo ali de 3 dias, ok. Encerra o prazo e fica sem o Ryan. O Vasco também não está fazendo muita questão de vender o jogador. Então, nesse momento, né? O Vasco, vamos dizer que está mais perto de ficar com o Ryan do que de vender, a não ser que apareça uma outra proposta ainda maior. E o Vasco tem essa expectativa, né? De aparecer uma proposta maior pelo jogador. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações e até a próxima. Fui.